Muito bem, meu irmão, minha irmã e amigo e amiga, nós vamos agora à mensagem. Eu não sei se a internet está boa. Aqui está dando que a conexão está excelente, mas existem pessoas que estão dizendo que está travando, mas eu vou continuar porque o áudio pode estar chegando aí bem e desde que você escute, tá? Essa é a intenção, pelo menos que você escute, porque às vezes não temos controle disso. Normalmente a internet não dá problema, mas existem dias que acontece. Nós estamos falando esses dias sobre a graça e a lei, sobre este tema, né? Aliás, nós temos feito isso, nós temos pego um tema e temos tratado desse tema durante a semana. E quando nós falamos de lei, nós estamos falando de que lei? Nós estamos falando da lei ou das leis de Portugal? Não. Estamos falando das leis do Brasil? Tampouco. Estamos falando das leis da Argentina, da África, dos Estados Unidos? Não. Nós estamos falando das leis de Moisés, tá? Que eram 613 leis. Preste atenção nisso. 613 leis. Mandamentos, ordenanças. Não era uma, eram 613. Dentre essas leis que nós conhecemos, as mais conhecidas eram as leis, por exemplo, do dízimo, da circuncisão, das festas, né? A festa como a Páscoa, a festa das primícias, a festa dos tabernáculos, a festa também do Pentecostes, tinha também a lei da circuncisão, tinha a lei dos sacrifícios, sacrificar animais. Então eram várias leis. Tinham leis a respeito, por exemplo, olho por olho, dente por dente. Existiam várias. Se você um dia tiver curiosidade, você só pesquisar na internet, você coloca lá 613 leis de Moisés. Aí vão aparecer, ou vai aparecer lá, as 613 leis. E existem leis que as pessoas nem comentam hoje. Por exemplo, não se podia comer porco, carne do porco, não se podia comer camarão, não se podia comer lula, não se podia comer determinados animais, o coelho, por exemplo. Então existiam várias leis, né? Por exemplo, lei de apedrejamento, de apedrejar. Lembra que levaram uma mulher até Jesus para ser apedrejada, uma mulher que fora pega em adultério, levaram a mulher para ser apedrejada. Jesus, ele mandou com que o leproso que foi curado fosse oferecer os animais no templo como sacrifício. Então Jesus nasceu debaixo da lei. Tá? Jesus nasceu debaixo da lei. E ele, no espírito e em espírito, ele cumpriu toda a lei. O fim da lei é Cristo. Não tem nenhum significado, não tem nenhuma razão e não tem nenhum benefício para você, meu irmão, minha irmã, espiritual, benefício espiritual, diante de Deus, você cumprir a lei. Não tem nenhum benefício. O fim da lei é Cristo. Nós que nascemos depois da cruz, quando eu digo depois da cruz, nós que nascemos depois da morte de Jesus na cruz, nós não estamos debaixo da lei. Nós não fomos resgatados da maldição da lei
Por quê? Porque quando nós nascemos, já não existia a lei. A lei já havia sido abolida por Cristo. Quer dizer, abolida entre aspas, né? Na verdade, ele não aboliu, ele cumpriu. E ele então deu fim. Tá? Ele cumpriu e deu fim. Justamente para que hoje nós não precisássemos mais cumprir. E todos os apóstolos, eles vão tendo esse entendimento, principalmente o apóstolo Paulo, que a ele foi revelado o Evangelho da Graça. Aí você pode me perguntar assim, mas irmão Alfredo, por que Deus deu a lei? Deus deu a lei justamente para mostrar ao homem a sua fragilidade, para mostrar a força do pecado, para mostrar o quanto o homem era frágil diante da natureza humana. E o homem não conseguia cumprir as leis. Então Jesus cumpriu. Então as leis, elas realçavam o pecado do homem, tá? Elas realçavam e elas apontavam para Cristo. Elas eram como se fosse um aio, como se fosse um tutor para conduzir a Cristo. Só que os judeus não entenderam isso. E eles queriam continuar praticando as leis, como querem hoje continuar praticando a lei, tá? E o que a tradição evangélica faz? Exatamente uma mistura entre a lei e a graça. Ou seja, pega coisas que são das leis de Moisés e trazem para dentro, né, de um novo pacto e misturam tudo. Aí você vê muitos líderes religiosos falando assim, nós estamos vivendo na época da graça, mas eles continuam fazendo jejum. Você vê um pastor, um bispo, e eu aqui não estou falando de denominação, tá? E não estou aqui apontando o dedo para A, B ou C, eu estou falando aqui da doutrina, estou falando aqui do conhecimento, da ideia. Então eles dizem, não, nós estamos na graça, mas eles pedem dízimo. Eles falam de sacrifícios. Isso é totalmente equivocado. Isso é totalmente errado, meu irmão e minha irmã. Porque se na lei a pessoa ela não cumprisse uma lei, por exemplo, vamos supor, as leis de Moisés eram 613. 613, tá? Ou seja, ela podia cumprir 612. Se ela falhasse em uma, era como se ela já tivesse falhado em todas. Compreende como que era difícil ou praticamente impossível? Aliás, Jesus disse que o impossível para os homens é possível para Deus, porque pela lei era impossível ser salvo. E o apóstolo Paulo também chega a dizer, aquilo que fora impossível à lei, Deus fez enviando o seu Filho. Ou seja, imagine uma pessoa cumprir 612 mandamentos e aí falhou em um. Pronto, ela estava condenada. E é o que nós vamos ler aqui, Tiago falando a respeito disso, tá? Vamos à carta de Tiago, tá? Vamos à carta aqui de Tiago. Tiago, deixa eu ver aqui, Tiago, capítulo 2. Vamos a Tiago, capítulo 2, tá? Deixa eu ver aqui como que estão os comentários. Realmente a internet está bem... Ela está bem lenta mesmo, tá? Está bem lenta mesmo. Mas o áudio está bom. Então, é Tiago, capítulo 2, tá? Eu vou ler... É o capítulo 2, versículo 10. Mas...
Eu vou ler do versículo 1 em diante para termos um entendimento, tá bom? Então vamos lá. Tiago, no capítulo 2, tá? Ele diz assim. Primeiro ele faz uma advertência contra o preconceito. Tiago vai fazer uma advertência aqui contra o preconceito. Aliás, ser cristão e ser preconceituoso não combina, não bate, tá? Meus irmãos, como podem afirmar que têm fé em nosso glorioso Senhor Jesus e se mostram favorecimento a alguma ou algumas pessoas? Quer dizer, como é que você pode dizer que tem fé em Jesus se vocês se mostram favorecimento a algumas pessoas? Se, por exemplo, alguém chegar a uma de suas reuniões ou sinagogas vestidos com roupas elegantes e usando joias caras, e também entra um pobre com roupas sujas, e vocês derem atenção ao que está bem vestido, dizendo-lhe: sente-se aqui neste lugar especial. Mas disserem ao pobre: fica em pé ali, ou sente-se aqui no chão. Essa discriminação não mostrará que agem como juízes guiados por motivos perversos? Ele chama isso de motivos perversos, ou seja, tratar as pessoas apenas pela sua condição econômica, pela sua condição financeira ou pela maneira que ela se veste. E aí entramos em outros assuntos também, como a cor da pele, como a sua nacionalidade, né? Por exemplo, no Brasil, você desprezar as pessoas que nascem no norte, no nordeste, porque você nasceu no sul, no centro-oeste ou no sudeste, isso não tem nenhum cabimento, meu irmão. Isso não tem nenhum cabimento, minha irmã. Vamos lá. Ouçam, meus amados irmãos, não foi Deus que escolheu os pobres deste mundo para serem ricos na fé? E é verdade. Você veja que as pessoas pobres, as pessoas mais simples, são as pessoas que têm mais fé. São as pessoas que, de alguma forma, elas temem a Deus. Embora muitas vezes estão sendo ensinadas de uma forma errada. Embora muitas vezes estão sendo enganadas e não estão adorando ao Deus Criador dos céus e da terra. Muitas vezes estão dentro dos templos, mas na hora certa, Deus vai falar com essas pessoas. Deus vai cuidar dessas pessoas, porque elas estão sendo sinceras. Olha só, ouçam, ele diz assim, essa discriminação não mostrará que agem como juízes guiados pelos motivos perversos? Ouçam, meus amados irmãos, não foi Deus que escolheu os pobres, né, como nós lemos, deste mundo para serem ricos na fé? Não são eles os herdeiros do reino prometidos àqueles que o amam? Mas vocês desprezam os pobres. Não são os ricos que oprimem vocês e os arrastam aos tribunais? E é verdade. Os ricos, aquelas pessoas que têm poder econômico, elas o que fazem? Elas recorrem aos tribunais, aos juízes e ganham as causas, e sabe lá como elas ganham as causas. E normalmente as causas, elas são decididas sempre em favor do patrão, sempre em favor do rico e não do pobre. Isso acontece até nos dias de hoje, já acontecia já naquela época, tá? Não são eles que difamam aquele cujo nome honroso vocês carregam? Sem dúvida, vocês fazem bem quando obedecem à lei do reino, conforme dizem as Escrituras. Amem o seu próximo como a si mesmo. Mas, se mostram favorecimento a algumas pessoas, cometem pecado.
e são culpados de transgredir a lei. Ele está dizendo aqui para os judeus, e Tiago estava falando para os judeus, olha, vocês querem cumprir a lei, mas quando vocês fazem esse tipo de acepção de pessoas, vocês estão desobedecendo a lei, vocês estão descumprindo a lei, pois quem obedece... Aí, esse é o versículo que eu queria chamar a sua atenção. Pois quem obedece todas as leis, exceto uma, e foi o que eu falei para você, cumpre 612 e não cumpre uma, e são 613, quer dizer, cumpriu 612, não cumpriu uma. Ele diz, pois quem obedece a todas as leis, exceto uma, torna-se culpado de obedecer a todas as outras. Pois aquele que disse não cometa adultério, também disse não mate. Logo, mesmo quem que não cometa adultério, se matarem alguém, transgredirão a lei. Portanto, em tudo que disserem e fizerem, lembre-se de que serão julgados pela lei que os liberta. Não haverá misericórdia para quem não tiver demonstrado misericórdia. Mas se forem misericordiosos, haverá misericórdia quando forem julgados. Aqui, Tiago está falando para os judeus, que seriam julgados no ano 70. E ele está dizendo bem claro, veja esse versículo 13. Não haverá misericórdia para quem não tiver demonstrado misericórdia. Mas se forem misericordiosos, haverá misericórdia quando forem julgados. Aliás, Jesus disse isso, né? Lá no Monte das Bem-aventuranças, quando ele disse que bem-aventurado os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Meu irmão, minha irmã, deixa eu lhe dizer uma coisa. A graça de Cristo, ela abre o nosso entendimento. Ela abre o nosso entendimento, tá? Eu sei que existem situações em nossas vidas e coisas que nós vemos acontecer no dia a dia, tanta maldade que nós vemos acontecer, por exemplo, corrupção, traição, assassinatos, roubos, uma série de coisas que a nossa carne, a nossa natureza humana, o que ela pede? Ela pede castigo. Ela pede vingança. Ela pede que a outra pessoa sofra também. Isso é normal, é natureza humana. Eu não vou dizer para você que em determinadas situações em minha vida, e digo mesmo depois que eu conheci a graça, que você não vê determinadas situações e que eu não vi determinadas situações em que eu disse assim, dentro de mim mesmo, essa pessoa tem que sofrer, tem que pagar isso, aquilo, outro, mas na hora vem aquela palavra de Cristo, aquela palavra de misericórdia, aquela palavra que muitas vezes nós lemos na Bíblia e parece que passamos assim de lado. Veja essa. Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Jesus, quando entrou em Jerusalém, ele chorou, mas ele não chorou por ele. Ele chorou por aquele povo que iria rejeitá-lo. Jesus, quando falou com Judas, chamou Judas de amigo. Jesus, quando foi traído, ou melhor, né,
negado 3 vezes por Pedro, depois ele ressuscitou, apareceu a Pedro e perguntou 3 vezes: Pedro, tu me amas? Pedro disse: sim, te amo, Senhor. Então apacenta as minhas ovelhas, cuida das minhas ovelhas. 3 vezes. Jesus na cruz disse: Pai, perdoa-os porque não sabem o que fazem. Ah, irmão Alfredo, isso não é fácil. Não estou dizendo que seja fácil, meu irmão. Não estou dizendo que seja fácil, minha irmã. Não estou dizendo isso. Em momento algum você vai dizer que é fácil, e eu tampouco vou dizer que é fácil. Por isso Jesus vai dizer: quem quiser seguir, negue-se a si mesmo. Quem quiser seguir a ele, negue a si mesmo. E isso em todos os aspectos de nossa vida, não é só em relação ao perdão, não. E nos mantermos também afastados das coisas erradas, sejam elas quais forem, seja adultério, seja roubo, seja traição, seja mentira, seja orgulho, seja vaidade, seja glutonaria, seja bebedice, seja o que for. Mas nós não podemos ter essas coisas como uma escusa, como uma desculpa, dizer assim: não, a pessoa fez isso e ela não tem mais perdão, ela não podemos agir dessa forma, não podemos nos colocar como juízes. Se nós olharmos para, ou se nós olharmos para nós, cada um de nós que estamos aqui, nós somos perfeitos? Eu pergunto para você: você é perfeito? Bom, se você é perfeito, e se você nunca teve nenhum erro, ou não tem ainda nenhum erro, você simplesmente não precisa de Jesus. O sacrifício, Jesus morreu em vão, porque você não precisava que Jesus morresse na cruz do Calvário para pagar o preço, porque você por si mesmo já consegue se salvar. Não é assim, meu irmão, minha irmã. Não é dessa forma, não é dessa maneira. 613 leis. 613. Se cumprisse 612 e deixasse de cumprir uma sequer, já estaria condenado. E por isso que Jesus vai condenar os religiosos da época dele. Porque queriam que as pessoas cumprissem aquilo que eles mesmos não cumpriam. Muitas vezes, e é um outro assunto que eu estou meditando também, que às vezes os religiosos, eles chegam ao extremo para colocar medo nas pessoas, dizer assim: não, temos que falar do pecado, temos que falar disso, temos que falar do inferno, porque Jesus falou mais do inferno do que do céu. Mentira! Jesus não falou mais do céu, aliás, mais do inferno do que do céu. Eu estou estudando sobre isso, eu até separei aqui só para você ter uma ideia, né? Jesus, na verdade, ele falou do céu 102 vezes. Céu, 102 vezes. E sabe quantas vezes ele falou do inferno? 15 vezes. 15. E mesmo assim, quando ele falava do inferno, ele estava falando do Geena, o lixão. Então é mentira quando um pastor, um líder religioso, seja quem foi, e vai dizer para você assim: Jesus falou muito mais do inferno do que do céu. Mentira! Jesus falou 102 vezes do céu e falou 15 vezes do inferno. Mas esse é um assunto que nós vamos tratar
na próxima semana. Sempre trazemos um tema durante essa semana e vamos tratar desse tema na próxima semana, tá bom? Vamos agora à nossa oração, que é uma oração de louvor, que é uma oração de gratidão, tá? E nós sempre aqui fazemos uma oração e quando eu estou orando, falando com o Pai, eu estou sempre pensando no melhor para você, tá bom? Sempre pensando no melhor. Vamos à oração. Ó Pai amado e querido, eu sempre inicio aqui as orações dizendo Pai amado e querido, porque de fato o Senhor é amado e de fato o Senhor é querido, porque o Senhor, melhor do que ninguém, sabe o que significa a expressão é dando que se recebe. Por isso, o Senhor sempre foi o primeiro a dar. O Senhor criou o homem, deu a ele a vida, colocou ele no jardim, deu a ele uma companheira. O Senhor deu o seu único filho. O Senhor nos deu o teu Espírito. O Senhor nos deu e nos dá o teu amor, a tua compreensão. Por isso o Senhor é Pai amado e querido. Louvado e glorificado seja o teu nome. Exaltado seja o Senhor. Eu te amo, Senhor. Eu te louvo, eu te glorifico. E eu sei que aqui também existem pessoas, irmãos e irmãs, que te amam, que te adoram, que te glorificam e que te exaltam. Pessoas que elas têm dentro delas, meu Pai, um desejo tão grande, tão ardente de te adorar, de te glorificar, de buscar cada vez mais o entendimento da tua palavra. Obrigado, Senhor, por mais um dia. Obrigado pela vida que o Senhor nos dá, pela oportunidade dessa experiência que nós temos neste corpo e por termos hoje o entendimento que
podemos escolher entre o bem e o mal. Isso está diante de nós. E se queremos paz, alegria, justiça, sempre vamos escolher o bem, porque o Senhor nos deu capacidade para isso. Sabe, Pai, nesse instante, neste momento, todos nós que estamos agora unidos em espírito, te adoramos, te exaltamos e colocamos diante de Ti todas as nossas ansiedades, preocupações. Sabe, meu Pai, quero pedir ao Senhor pela vida da Marcela. Ó, meu Pai, que o Senhor nos dê forças, nos ajude, como tem nos ajudado até hoje, para juntos formarmos uma família que venha glorificar o Teu nome e mostrar que é possível recomeçar. Dê a ela força e saúde e principalmente a paz de espírito, o entendimento, compreensão, como eu peço também pela vida dos irmãos e das irmãs e dos amigos, amigas que aqui estão. Talvez aqueles que enfrentam problemas com os seus familiares, e aproveito para pedir ao Senhor pelos meus familiares, pelos familiares da Marcela. Porque a verdade é, Pai, que nós que temos o Teu amor dentro de nós queremos sempre o bem para todos. Mesmo aqueles que nos ofendem, mesmo aqueles que nos desejam mal, mesmo aqueles que por alguma razão, por algum motivo nos odeiam, eles não sabem o que fazem. Então, Pai, perdoa-os também. Quantas pessoas estão em hospitais agora, em presídios? Quantas pessoas estão agora em asilos, orfanatos? Quantas pessoas em clínicas de recuperação, buscando uma reabilitação? Como meu filho Lucas e outros que estão lá com ele, homens e mulheres. Olha para os médicos, os professores. Olha, meu Pai, cuida, porque eu sei que o Senhor é Pai. Olha para aqueles que estão sendo injustiçados. Olhe para todos, meu Pai. E que seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. É o que eu te peço e te agradeço. E todos os que creem digam, assim seja. O Evangelho da Graça de Cristo nos ensina a amar ao próximo e ajudar ao outro sem desejar nada em troca. É um ato de compaixão, generosidade, empatia e humildade. Sendo assim,
Amar ao próximo é se importar com a vida do outro. Se deseja apoiar o nosso trabalho e fazer parte do grupo Comunidade Igreja em Casa, entre em contato através do WhatsApp, sinal de mais 351 912 590 270, sinal de mais 351 912 590 270. Desde já lhe agradeço e que Deus continue lhe abençoando. Muito bem, meu irmão, minha irmã, eu vou colocar aí o comentário da minha linda Marcela Granara, que coloca aí o que nós lemos hoje, que foi Santiago, né? Você está aprendendo também espanhol, né? Porque Santiago é Tiago, capítulo 2, verso 1 em diante. Vou até o versículo 10, 11, 12, até ali, por ali. E primeiro quero pedir desculpa aos irmãos pela internet aqui, se teve algum problema, né? Mas acredito que o som deu para escutar, tá? E para ouvir. E nós estamos, durante esse ano, fazendo a programação dessa forma, dessa maneira. Quero dizer para você que no próximo ano, a partir de janeiro do ano que vem, nós vamos ter uma programação diferente, de uma forma diferente, tá? Vamos nos programar durante esses meses aí que falta pouco, né? O tempo está passando rápido. Já estamos em agosto, 12 de agosto. Estamos em setembro, outubro, novembro, dezembro. 4 meses. E aí, no próximo ano, vamos ter uma programação diferente e tenho certeza que vai ser para melhor, porque as coisas de Deus, elas são assim, sempre para o melhor, tá bom? E quero agradecer também as pessoas que têm nos ajudado através do Superchat. Se você quiser nos ajudar, continuar nos ajudando através do Superchat, também se tornando um membro do canal, ou então você nos ajudando através do Pix, tá bom? Tem aí o nosso Pix. Você que é do Brasil, você pode nos ajudar através do Pix que está aí e pode ajudar com aquilo que você quiser, com aquilo que você desejar, de acordo com as suas condições, tá bom? É muito importante a sua ajuda, é muito importante a sua contribuição, tá bom? E nós vamos então ficando por aqui com essa programação. E lembrando que sábado nós não temos programa, nós não temos vídeo, mas no domingo nós estaremos juntos com a Igreja em Casa. Tá bom? Que Deus continue abençoando a todos, um forte abraço e vamos em frente.